Amém, sejam todos bem-vindos ao canal Pastor Luciano Batista e hoje nós damos início à nossa aula, aqui no canal Pastor Luciano Batista e estamos agora ao vivo com a quinta aula do Dominando o Inimigo e eu acredito que essa vai ser a aula de encerramento. Então nós agradecemos nossos internautas que já estão conectados, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E vamos então ao livro de Romanos, como eu já expliquei o capítulo 12, mas eu vou precisar recapitular o 12 para nós passarmos para o 13. Então você vai abrir no capítulo 12 e vamos ler os versículos finais. Amém? Vamos ler os versículos finais, que é o versículo 19 e 21, até o 21, 19 até o 21, e chegou algumas mensagens aqui, mas nós já vamos então para a transmissão de hoje, em nome do Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Deixa eu ver aqui quem já deu sinal de vida. Quem já deu sinal de vida foi a irmã Elaine e o irmão Robson, lá de Campinas, dando a paz do Senhor a todos. O irmão Robson disse, ótimo estudo. Isso que é confiar no pastor. O estudo vai começar agora. Ele, ótimo estudo. Tô brincando, ele deve estar falando que a série de estudo está sendo boa. Tô brincando, é que eu gosto de fazer piada com os irmãos. Mas Deus abençoe o irmão Robson. Irmã Lourdona, paz do Senhor, pastor Luciano, irmã Elaine e aos demais irmãos e irmãs. Amém. E o irmão Roberto Rodrigues Melo, Deus abençoe ele, que está conectado conosco hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 19, palavra de Deus diz assim: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixará vencer do mal, mas vencerá o mal com o bem. Toda a alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus foram ordenadas. Por isso, quem resiste às potestades, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Amém? Notaram que eu já li os versículos iniciais do 13, então os irmãos podem sentar, em nome do nosso Deus. Sintam-se à vontade. Deus abençoe o irmão Jonathan, que está lá da Bahia. Opa, aqui é outro Jonathan. Não é o irmão Jonathan da Deus no Brasil, é outro Jonathan. Eu já ia confundindo os Jonathans. Ele está conectado aqui. Deus abençoe, irmão Alessandro. Deus abençoe. Irmão Obreiro Odério. Odério, faz tempo que o Odério não consegue assistir uma aula ao vivo. E eu fico feliz por ter o Obreiro Odério conosco. Tem aulas dele no nosso canal. E tem uma outra que ele me enviou sobre alianças, que em breve eu estarei postando também. É que meu celular está cheio, muito cheio, e eu acabo não conseguindo editar o vídeo porque o espaço não dá. Mas eu vou conseguir, irmão Délio. Calma que eu vou conseguir. Amém. Deus abençoe. A irmã Juliana, que também está conectada. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Nós estamos em uma batalha do livro de Romanos, onde nós estamos tentando dominar o nosso inimigo. Irmão, o inimigo mais difícil de ser dominado, diz a Bíblia, que é a língua. A língua é o inimigo mais difícil de ser dominado. Ou seja, o nosso corpo, a nossa carne, nossas vontades, é possível dominar e é mais fácil do que a língua. Né? Tem pessoas que mentiu a vida inteira e para ela se livrar da mentira,
né? Corta a língua, tem que cortar. Tem pessoas que são falsas, mentirosas, né? Ela fala uma coisa para você, está maquinando outra. E tudo isso é semente do diabo, diz a Bíblia. Então nós, apostólicos, não podemos ser falsos. Nós não podemos vender gato como se fosse cão de raça. Amém? Teve um cidadão que, né, que comprou, né, que viu ouviu como é que chama aquele bicho que fala verde, esqueci agora. Papagaio. Ele ouviu o papagaio cantando e tal, e não sei o quê. Aí ele foi lá na venda e viu o papagaio e falou com ele, olha, eu quero comprar aquele papagaio, quero levar para o meu país e tal, não sei o quê. Aí ele disse, não, você não vai levar, esse aqui é nosso e tal, tal, tal. Não, eu comprei. Ele falou, olha, eu não te vendo o papagaio, mas eu te vendo o filhote do papagaio, que quando ele crescer vai ficar igualzinho esse. Aí quando ele olhou, ele viu que o outro papagaio era diferente, as cores, o jeito. Ele falou, não, mas esse é até uma raça melhor. E aí, então tá bom. Aí ele catou aquele outro papagaio e levou para o seu país. E se passou 2 a 3 anos. E quando ele voltou para o país, para o Brasil, ele encontrou o dono da venda. E ele viu o papagaio e ele falou, e aí o papagaio que você levou? Tá falando muito? Ele, olha, o meu papagaio não fala, mas é muito observador. Ele consegue virar a cabeça toda para observar. Ele comprou uma coruja com o nome de papagaio. Então nós não podemos, apostólico não pode vender coruja como se fosse papagaio, porque ela não fala. Amém? Então, se tu vende uma informação, seja sincero no que tu faz. Romanos capítulo 12 fala sobre culto racional. Culto racional. Então tudo que você faça, faça racional. Existem defeitos em nossas vidas que nós sabemos que estamos errados e nós falamos, olha, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu, de alguma forma, estou tentando mudar, eu estou tentando melhorar. Agora, o pior da coisa é quando a pessoa faz errado e diz que está certo. Amém? Notou o que eu falei? Quem faz errado e sabe que é errado, tenta parar de fazer. E quem faz errado e acha que está fazendo certo, está mais perdido do que o próprio Satanás, porque o Satanás sabe que ele é inimigo. Amém? Então, pastor, eu estou fazendo, mas não sei se eu estou fazendo bem ou se estou... Se tu está fazendo uma coisa que você já não sabe se é bom ou ruim, não faça mais. A Bíblia diz que é considerado pecado aquilo que é feito às ocultas. Então, tudo que você faz, que você não tem coragem de falar, já é considerado pecado. Amém? Eu ia falar, já é considerado pecado, porque está às ocultas. Deu para entender? Então, Romanos, ele fala sobre isso. E aí ele termina dizendo assim, olha, você pode irar, você pode ficar nervoso, você pode, né, roer a unha. Não deve, mas pode. Né? Você pode bater a cabeça na parede. Não deve, mas pode. Né? Você pode dar uns 5 minutos. Pode. Não deve, mas pode. Mas a Bíblia diz, ó, deixa-te dominar pela ira, sinta ela, né? Sinta a sua ira, mas lembra-te, não faça justiça com as próprias mãos. Eu olhando os status de alguns irmãos unicistas, aí eu passei por um status de um cidadão que estava lá, a Alemanha comemorando, e os brasileiros de joelho no chão, chorando. Aí, embaixo, estava o outro time que eu não sei qual que ganhou da Alemanha agora. Coreia do Sul, Coreia. Então, a Coreia ganhou da Alemanha. Os irmãos estão assistindo, né? Né? Tô brincando. Então... tá bom, entendi. Então, o que aconteceu? Cataram a foto, essas duas fotos, aí escreveram assim, ó. Escreveram assim, quem aqui planta, citando uma passagem da Bíblia, não com esse jeitinho, mas aqui se planta, aqui colhe, é um versículo bíblico, agora fugiu a ordem, mas é um versículo bíblico, né? Quem se planta vai colher e tal, mais ou menos. Aí eu fiz uma perguntinha para o cidadão, né? E perguntei, você sabe quantas vezes o Brasil vai ter que perder
para que esse versículo tenha algum sentido de um brasileiro usar contra a Alemanha? Amém? As 1001 vezes que o Brasil foi tirado da Copa e não ganhou, todos foram pela Alemanha? Não. Não foram pela Alemanha. Estão me entendendo? Então por isso que você não misture futebol, que é uma coisa totalmente mundana e sem o temor de Deus, não misture isso com fé. Amém? Já vou dizer bem claro, se tu ora para o teu time ganhar, não é Deus que está ouvindo essa oração. Não é Deus que está ouvindo essa oração. É um Deus, mas não é Deus. É um Deus, mas não é Deus. Se tu ora para o casal da novela se ajuntar, se tu ora para o ator do Big Brother ganhar lá o prêmio, né? Não é Deus, é um Deus, mas não é Deus que está ouvindo. Você, como é que é? É Big Brother, o que mais que tem parecido com Big Brother? Tem a Fazenda, tem o Muquifo, tem tudo, né? Tem tudo. A Casa dos Desesperados, né? E por aí mais. Se tu ora, mas eu vou ser mais radical ainda, Você vai assistir eu não sei se tem algum programa com esse nome, tá? Mas eu vou falar aqui. Né? Se você vai assistir um popstar, alguém vai cantar ou fazer palhaçada para ganhar um prêmio, e tu ora para a pessoa ganhar, não é Deus que está ouvindo essa oração. É um Deus. Porque tudo que tem a ver com mídia, tudo que tem a ver com jogos, ele está arrancando dinheiro e é manipulação de prêmios. Não adianta se dar uma de inocente, que quem vai ganhar essa Copa eles já sabem, assim como quem vai ganhar a eleição eles também já sabem, tá? Eu vou botar a camisa lá, eu ia falar o nome do cara, pro fulano, eu quero que fulano ganhe. Não vai ganhar quem eles querem que ganhe, pronto, acabou. Não adianta tu ir lá votar, o seu voto vai ser manipulado pelo sistema e eles vão colocar o que eles querem lá, é o sistema. E se tu colocar o candidato, se tu conseguir colocar o candidato que você quer, eles vão arrumar um jeito de matar esse cara, um acidente de avião, uma bomba nuclear, alguma coisa, para colocar a maracutaia dele. É fato, não adianta querer dar uma de inocente. É o país que você vive. Tá bom? Amém? Governador de uma vez disputando, supostamente a avião dele tem uma pane e ele caiu. Tem muita. E as urnas, né, que tava o cara aí lutando pelo voto impresso, também derrubaram esse negócio aí. Por quê? Porque é a manipulação que predomina. Tem muita informação. Irmão, só tem um sistema que é incorruptível. E esse sistema é a palavra de Deus. É verdade. Nota que eu não falei igreja. Falei palavra de Deus. Eu posso ser um pastor lindo e maravilhoso e digo o contrário para você ver se eu não te pego. Tá? Mas você não sabe o que eu faço nas escondidas. Amém? Você não sabe o que eu estou pensando de você agora. Amém? Mas agora o que está aqui e ninguém muda. O que Deus determinou está determinado e ninguém muda. Amém? E para tu ver, olha que legal. Eu tenho que me segurar, eu falei ainda para a Marlene se comportar na aula de hoje. Meu Deus. Eu acho da hora aqueles caras que conseguem acreditar em predestinação. O idiota... Já foi. Peraí. Como é que eu vou falar sem falar idiota? O predestinado. O predestinado vai no mercado comprar uma maçã e ele escolhe a maçã que ele quer levar para casa. Ele vai comprar uma laranja, ele vai comprar uma alface, ele vai comprar um carro. Seu besta, se tu é predestinado, tu não escolheria. Tu entrava no qual que já é teu e já saía andando. Deixa de ser idiota. Se o Criador de todas as coisas te deu o poder de escolha, isso mostra que o sistema dele não é corrompido. Amém? O sistema dele não é corrompido. Ele não precisa dos seus aplausos para ele fazer o céu. Ele vai fazer o céu sem você mesmo. Se tu não for, é isso aí, ó. Miguel tá aí, isso aí. Se tu não for para o céu vai ser paraíso do mesmo. Ah, mas se eu não for, o céu vai ser o inferno. Não. Você vai para o inferno, o céu vai continuar sendo céu. E vai ser um paraíso. Perdi os amém, mas tudo bem. Aleluia.
Então tá bom. Então, por que eu li o Romanos 12 de novo para entrar no 13? Porque o 13, ele fala de autoridade. E esse é um assunto muito, 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 muito delicado. Muito delicado. Aprendemos em Romanos 12 a ser controlados e totalmente conscientes em nossas ações. E depois de dominar a nós mesmos, Paulo nos lembra que temos que ser submissos às autoridades. Então, do capítulo 13, versículo de 1 a 3, que foi o que nós lemos, né, nós aprendemos sobre como Deus ele é supremo, como Deus ele é sobre todos. E ninguém que não tem, nota bem essa palavra, ninguém que não tem autoridade sobre si é uma pessoa que pode ensinar sobre autoridade. Só pode se falar de autoridade quem está debaixo de autoridade. Eu vejo os trinitários falando, mas aí Jesus veio na terra, e quando Jesus estava na terra, ele era obediente ao Pai. Como que eles são a mesma pessoa se ele era obediente ao Pai? Cara, vai estudar, volta para a escola, vai para uma faculdade e vai fazer faculdade de administração. Vai fazer faculdade de administração, aí você vai entender por que Deus era submisso vamos colocar assim, por que Jesus era submisso ao Pai. Vai fazer faculdade de administração, vai lá e tenta ser um empreendedor. E quando você é um empreendedor, você tem que criar uma planilha que gerencia seu horário de acordar, seu horário de dormir, tabela de hora que você tem que fazer tal coisa, regras de custo que você tem que ter. Mas para quem que você trabalha? Para você mesmo. Só que você tem que ser submisso à planilha. Você tem que ser submisso à tabela. E antes da faculdade existir, eu disse antes da faculdade existir, antes que os professores se formassem, Deus já criou uma planilha. Então Deus ele tem um plano de ação e esse plano de ação ele determinou. Ele é submisso ao seu plano. Ele é submisso à sua planilha. Deus criou uma planilha de autocontrole. Ele não pode te ensinar sobre controle, autocontrole, se ele não desse exemplo disso. A Bíblia diz que a pessoa que não tem domínio próprio, é como uma cidade sem muro. Eu sei que agora essa palavra não dá para explicar facilmente, então eu vou pegar um método que você vai entender bem. Imagina se hoje, na cidade de Mauá, todo o serviço policial, todo, civil, municipal, todo, bombeiro, tudo que é da área policial, segurança. Imagina se eles decretam greve. Eles não iam sair ninguém para a rua. O que você acha que ia acontecer? Pesquisa na internet as cidades que a polícia fez greve. Eles roubaram loja, eles roubaram carro, eles roubaram tudo. Na luz do dia, sem ninguém se esconder de ninguém. E pessoas que era pai de família, trabalhador, que suava, estava lá carregando televisão nas costas, geladeira nas costas. O cara, eu vi um vídeo, eu vou tentar achar, eu mando para vocês. Né? O cara com uma máquina de lavar e com um pé engessado. Mas um diabo desse não aguenta ir trabalhar, mas para roubar aguenta. Né? Mas só para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Amém? Deu para entender a ilustração que eu dei? Então, isso que eu coloquei, essa polícia que eu coloquei, é os muros da cidade antiga. Então, uma cidade sem muros, o saqueador faz o que quiser. É isso que a Bíblia está falando. Então, se você não tem domínio desse cara aqui, ó, você não domina esse cara aqui, você não domina esse cara aqui, você não domina esse cara aqui, o diabo faz de você uma marionete, o pecado faz de você uma marionete, e ele te conduz para onde ele quer. Por isso que o tema da nossa aula é dominando o inimigo. Não é dominando o diabo, é dominando a nós mesmos. Porque se a nossa cidade tiver muro, o diabo não entra. Se a nossa cidade tiver polícia, o diabo não entra. Então, quando Jesus chegou e foi para... Né, Jesus ficou 12 anos no chulé da Maria e de José. 12 anos. Quando um belo dia que José e Maria procurou Jesus e não acharam Jesus.
E eles correram 3 dias, irmã Fabiana, procurando Jesus. Onde eles acharam Jesus? No templo. O que Jesus estava fazendo? Pregando. Jesus estava debatendo com quem? Com os sacerdotes, com os escribas, com 12 anos. Ou seja, Jesus estava fazendo seu bar mitzvah. Que talvez... Olha aí, eu nunca tinha pensado nisso. Gostei desse ponto. Talvez os pais de Jesus que eram para falar, não, meu filho tem que fazer tudo conforme a lei. Mas eles tentaram proteger tanto Jesus que eles nem o bar mitzvah fizeram. Mas Jesus pegou e falou assim, não, nessa data, nesse ano, eu tinha que estar no templo fazendo a vontade do meu pai. Eu tinha que estar fazendo bar mitzvah. Ainda se meu pai e minha mãe é relaxado, eu tenho um compromisso para fazer. Então hoje, se Jesus cobra de uma criança de 12 anos que você tem que conhecer os mandamentos, Jesus tem poder para cobrar isso. Porque está registrado na palavra dele que com 12 anos ele foi fazer o bar mitzvah. Ele foi fazer o requerimento da lei. Jesus pode cobrar isso, João Otávio? Jesus pode cobrar de você fazer o bar mitzvah? Pode, porque Jesus fez. Amém? Jesus pode cobrar o Fabrício hoje. Fabrício, você tem que se batizar nas águas em nome de Jesus. Aí o Fabrício, mas é que... Jesus pode, porque Jesus se batizou. Jesus virou para João Batista e João Batista disse, mas que barbaridade. Era gaúcho, João Batista, né? Barbaridade, irmão. Misturei tudo agora. Mas tudo bem. Virou argentino, gaúcho, virou sei lá mais o que, chileno. Mas virou tudo agora o João Batista. Menos judeu. Mas ele virou para Jesus e disse, eu que careço ser batizado por ti. E Jesus disse, João Batista, faz para que se cumpra a justiça. Em outras palavras, ele disse, João Batista, o negócio é administrativo. Não, mas não é que não é da sua conta, calma. Não é que não é da sua conta, já vou explicar. O administrativo nessa questão é dizendo, João Batista, se eu não fazer, eu não cobro amanhã. Se eu não fazer, quem não fazer amanhã, eu não... o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi morto na cruz. Vai também você, infeliz. Vai ser pregado. Vai ficar só de cuequinha pendurado numa cruz, levando paulada. Vai lá. Você quer viver... Me mandaram um vídeo hoje de um desenho. O cara fumava, bebia, tal. Primeiro mostrou ele dormindo e todo o organismo dele dormindo. O estômago, o rim e tal. Tudo dormindo. De repente o celular, quando o celular despertou, o cérebro deu já mandou uma energia, o estômago já mandou para os pulmões, o pulmão acordou, o coração começou a acelerar, e aí ele já levantou de manhã, fritou um ovo, fritou uns bacon, fritou umas batatas, e logo de manhã, gordura para dentro, aquelas coisas amarelas que eles colocaram a gordura, tudo grudando no coração, grudando no pulmão e tal, e o coração ali, aí daqui a pouco só entra fumaça para dentro, e ele fumando, e fumaça entrando no coração ali, virando os olhos, mas e os pulmão, e o estômago era... E come lanche, come, bebe cachaça e come não sei o que lá. O cara fez essa palhaçada toda, o coração não aguentou aí o pulmão entrou em colapso quando o pulmão olhou pro lado e viu o coração. Aí o pulmão gritou pro outro pulmão, que é o outro pulmão. Aí o estômago olhou para cima. Aí ficou aquele alvoroço e a bexiga, e todo mundo preocupado, e o cérebro mandando informação, vai coração, acorda. E o cara foi pro hospital, tomou um monte de choque, todo mundo tomando choque por causa de um coração. Amém? O coração reviveu. O cara foi fumar de novo. E aí o cara fuma de novo. Aí já começou a aparecer umas manchas pretas no pulmão, que era do cigarro, e começou a aparecer coisas no estômago, começou a aparecer... Aí de repente o coração para de vez. O cérebro já estava cheio de fumaça também. O corpo todo cheio de gordura. Mas o que mais me intriga é no finalzinho me mostrar o cara entrando no céu. Não vai entrar no céu um diabo desse. Não vai. Tem que mostrar o inferno para o cara ter certeza. O cara faz do teu corpo o inferno e depois vai entrar no céu. Gozado paraíso. Amém? É verdade, irmão Alex. O cara que fez esse vidinho, ele crê em predestinação. Não é possível. O nosso
Eu não vi o restante para ver se era isso aí. Mas o nosso corpo, o nosso casamento, amém? O nosso corpo, o nosso casamento, a nossa igreja é um modelo, ou seja, uma preparação para a celestial. Se Deus já vê que você faz mal aqui, amém? Se Deus vê que você não é aprovado aqui, Ele não vai te levar para lá. Para que Ele vai te levar para lá se tu é infiel aqui, se tu dá problema aqui, se tu é problemático aqui? Amém? Então entra o capítulo 13 que nós aprendemos sobre autoridade. No versículo 2, Deus é supremo e Ele que ordenou as autoridades que foram constituídas. Nessa carta, Paulo nos ensina que todos que um dia pretende ter uma certa autoridade, ele tem que aprender que a vida é constituída por estar debaixo de autoridade. Ninguém que hoje manda, que ontem não foi mandado, esse mandar dele não vai resistir para sempre. Amém? Depois eu estou montando um estudo sobre a estátua de Nabucodonosor, só que eu quero montar um diferente do que você vê por aí afora. Ah, vem o reino do fulano, vem o reino do Beltrano. Eu quero montar uma coisa mais no mundo espiritual. O que representa no mundo espiritual? Não nos reinos. Quero lá saber quem é o rei que vem depois. É só para você entender como que as coisas espirituais funcionam. Simone. Submissão e autoridade. Amém? Nós temos que ter, hoje na casa da irmã Simone, nós vimos um vídeo do jacaré, né? O jacaré é o crocodilo, né? E os dois irmãos que nasceram da mesma barriga, né? E 15 anos depois eram os principais inimigos um do outro, né? Porque faz parte do mundo animal. Mas se um matar o outro, não há vantagem. Então, quando o outro vê que um é mais forte, o que ele faz? Ele levanta a cabeça num sinal de, não, aqui você manda. E ele vai embora. Ou seja, o mundo animal nos ensina muito. É um crocodilo, né, irmã Elaine? Mas essa parte pula. Mas, e nós temos bastante hoje em dia, irmã. Pessoas que, fisicamente, ele era mais forte. Só que ele estava cansado. E por estar cansado, ele fez uma maracutaia. Né? Mas e o outro, mesmo dizendo, perdeu indignamente, mas mesmo assim ele mostrou submissão e saiu. O que aconteceu no final da história? O malandro foi preso. E o outro que saiu na submissão, quando descobriu, ele não só tinha mais de 500 quilômetros de hectares para ele, o crocodilo, como ele ganhou mais 20 fêmeas. Tá lascado. Ou quer dizer, ter uma já é difícil, imagina 20. Mas deixa para lá. Amém? Então, o capítulo... Não atiça. Amanhã é culto de homens, amanhã nós se solta. Versículo 8, ninguém, olha que tapa na cara, o versículo 8 do capítulo 13, olha que tapa na cara, ninguém deva coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros, cumpre a lei. Quem ama um ao outro, cumpre a lei. Quanto você está devendo na praça, irmão? A Bíblia diz, não é para você dever nada, a não ser o amor. O amor. Então é isso que Deus está falando. Você tem que ter uma vida debaixo de autoridade para que você possa pregar sobre a autoridade. Estão me entendendo? Você devendo na praça, você tem nome sujo no SPC, você está devendo para a loja, você está devendo para alguém, você está devendo para o teu vizinho, e a Bíblia não te manda dever dinheiro ou coisa, manda você dever amor.
Então quita tuas dívidas o mais rápido possível, porque sua dívida só pode ser o amor. Porque o amor nunca nós vamos conseguir quitar. Sempre nós vamos estar devendo. Sempre nós vamos estar devendo. Só para os irmãos entender, na linguagem grega existe 4 tipos de amor. Tá? Existe amor pelo interesse, existe amor pelo sexo, existe o amor à amizade. E o mais importante de todos é o amor ágape. E esse amor ágape não habita no homem. Ele é uma dádiva de Deus. De acordo com a Bíblia, o amor ágape só é disponível para o casamento. Eu não conheço outro lugar que o amor ágape é disponível para o homem. Eu não conheço. Eu não conheço. Tá? Eu só li a Bíblia inteira 5 vezes. Pode ser que por isso eu ainda não achei esse versículo. Mas o único lugar que o amor ágape se mostra disponível é para o assunto casamento. O restante, você nem precisa do ágape. Amém? O restante você nem precisa do ágape. Só o amor à amizade, o amor fraternal, que a Bíblia chama, esse amor já você vai ter uma vida tranquila. Você nem precisa do ágape. Se você olhar todo mundo como se você olhar aquele mendigo na rua como se fosse o teu pai. Amém? Se você olhar aquela mulher que está morrendo ali na esquina como se fosse a tua mãe e tratasse dela como se fosse tua mãe, você não precisava do ágape. Só esse amor fraternal já estaria ótimo. Amém? A irmã Elaine tem vontade, agora nós vamos fazer, nós temos 2 motivos para fazer. Um por querer fazer, e agora, além dela fazer por querer fazer, ela ainda vai ganhar pontos se ela fazer. Nós vamos ir lá no museu, não. Como é que chama o lugar dos velhinhos? Do asilo, museu, desculpa. Lá no asilo, nós vamos lá no asilo visitar os velhinhos e tal. Mas agora pensa se fosse teu pai. Meu pai e minha mãe são falecidos. Meus avós, eu só conheci minha avó, né? Agora começa a pensar quantos netos largaram lá e se você poderia ir lá e demonstrar um pouquinho de amor, carinho, de atenção. E tudo isso a Bíblia diz que você é devedor. Você é devedor. Você não pode pregar sobre amor se você não ama. Amém? Você não pode pregar de amor se você não ama. Mas deixa eu continuar aqui. O versículo 10 diz: o amor não faz o mal ao teu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E o versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Para você entender essa palavra concupiscência, eu vou falar uma palavra que está sendo usada igual a ela, no mesmo patamar que ela, mas o sentido é diferente, mas as pessoas hoje estão usando. Só para você entender. Concupiscência seria a mesma palavra de devasso. Todo mundo aqui sabe o que é devasso. Aquela pessoa insaciável, sabe? Então a concupiscência da carne é desejos insaciáveis da carne. Tanto na parte de dinheiro, como na parte de atenção. Você acredita que tem pessoas que são internadas em psiquiatra porque simplesmente são extremamente carentes? Você sabia que existe mãe que quebra o braço da criança só para o médico ficar dando atenção para ela? Só para as pessoas sentir dor dela, ela faz a criança sofrer? Acredita nisso, não? Tem pessoas que gostam de viver na miséria, irmãos. Tem pessoas que por ser carente... Você acredita que tem mulheres que todo ano têm filhos só para o marido não ir embora de casa? E mal ela sabe que ela vai fazer o marido embora. Um dia o marido vai, porque ele não vai aguentar sustentar uma família tão grande. Um dia ele vai. Eu estou dando exemplo para vocês, mas eu conheço o caso de pessoas ter 8 a 9 filhos, sem necessidade de ter. O marido, que é um ótimo pai de família, né? O marido que é um ótimo pai de família, só vive para trabalhar, ele não tem outro prazer, ele não tem outra vida. Porque se ele faltar um dia no serviço e for mandado embora, todo mundo morre de fome. Amém? E isso é doença psicológica. Essas pessoas precisam de tratamento psicológico. Amém? Sim. No exemplo que eu dei ainda, eu já completo da irmã Simone, tem um lado oposto. Tem mulher que não tem filho e até se engravidar ela aborta,
Porque ela não quer dividir a atenção do marido com o filho. É sério, irmãos. Vocês não sabem o poder da mente das pessoas. Tem pessoas que gostam de se sentir miserável. Tem pessoas que gostam de que as pessoas dão, como a irmã Simone falou, que as pessoas estão dando. O dia que ele tiver dois, ele tem dois, tem três, tem quatro. Se você falar, eu dei esse ventilador pro Alex, mas o Alex gosta de ter ventilador, e eu gosto de ganhar presente. Aí o Alex está levando o ventilador, quando ele coloca dentro de casa, o Deus Ivan chega com outro ventilador. Aí o Alex cata o ventilador do Deus Ivan e guarda em casa também, fica feliz nesse frio com o ventilador. Aí o Jonathan chega com outro ventilador. Aí eu como pastor, eu vou te dar a oportunidade, mané. Aí eu como pastor do Alex, chego para ele e falo, Alex, você não precisa de tanto ventilador. Você acredita que ele quebra os ventiladores só para não parar de ganhar? É sério, irmãos. Pode falar, irmã. Deixa eu ficar quieto. Vai, mano. Viu? Viu, irmãos? O que na verdade, irmãos, eu acho que eu não deveria gostar. Tem pastores que me não da igreja apostólica, mas tem pastores unicistas que me odeiam porque eu gosto de ler psicologia. Tem pastores que me odeiam, porque tudo por isso para ele. Eu conheço um irmão unicista que se ele vê você catando latinha na rua, ele põe a mão na tua cabeça e ora, porque é demônio. Ele põe a mão na tua cabeça e ora, é demônio que faz você pegar papelão e pegar latinha. Esses pastores de R$1,99, que tudo para ele é demônio, tudo para ele é demônio, o demônio está na vida dele, vendo o demônio em todo lugar. Amém. Mas sim, é verdade. Então, para mim terminar o 13, a pergunta é essa: quem é a autoridade sobre a sua vida? Quem é que manda na sua vida? Amém? Mansandra. Aham. Ah. Mas ela é estéril ou não? Ela que não quer ter filho, ela está evitando. Tá. Tem que pelo menos ser terça parte de ano. Não vou repetir tudo que a irmã Sandra falou, mas porque envolve a igreja da pessoa, mas é uma pessoa que é estéril e quer, sem servir a Deus, quer ficar grávida, quer que Deus faça um milagre sem nem se chegar a Deus. Né? Então não dá. Amém. Romanos 14, versículo 1 diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebai não com contenda sobre dúvida. Porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que não come despreza o que não come. O que come não despreza o que não come. E o que não come não julga o que come. Porque Deus recebe todos por seu. Amém? Então, nesse texto, Romanos 14, Paulo está falando sobre tolerância. Tolerância. Amém? Vou te dar um exemplo. Eu, Luciano Batista, se dependesse de mim, não cantava hino de cantor trinitário na igreja apostólica. Se dependesse de mim.
Segundo ponto. Se não cantasse em Trinitário, já não ia cantar Fui no Terreiro do Inimigo. Né? Já não ia cantar Fui no Terreiro do Inimigo. Então, eu te dou. Só que, por tolerância, eu sei. E eu consigo provar para você à luz da Bíblia, porque não se pode cantar hino de cantor trinitário. Eu consigo te provar isso à luz da Bíblia. Mas eu não como de tudo. Eu sou o fraco da história. O outro se acha super crente, super apostólico e diz que de tudo pode comer, desde que coma com moderação. Eu já prefiro não comer. Prefiro ficar com legumes. Prefiro ficar no básico. Amém? Só que tudo isso, o que Paulo está falando? Deus está de olho na sinceridade da pessoa. Deus está de olho no que a pessoa está fazendo. Então, aquela pessoa não tem tal conhecimento, não é eu que vou julgar ela. Deixa Deus julgar. Eu não vou lá e falar, olha, você está fazendo errado. Amém? Como, por exemplo, eu conversava com uma mulher esses dias sobre igreja, sobre placa de igreja, e ela citou uma coisa que até vai virar tema de um estudo que eu vou dar. Eu esqueci, mas nosso internauta pode estar fazendo pergunta lá e eu não estou vendo. Agora que eu vi o número que estão aí assistindo, aí lembrei deles. Me perdoa por ter esquecido dos irmãos aí. Irmão Edson, cadê? Me perdi. Irmão Felipe Cardoso, paz, irmãos. Paz, pastor, paz, irmãos. Irmão Edson, a paz, Senhor, a todos os irmãos. Irmão Daniel, paz, estamos na escuta aqui da IAB de Carazinho. Pastor Leandro, irmã Ruth, né, irmã Renata, Deus abençoe a eles em nome do Senhor Jesus. Irmão Daniel e sua família. Irmão Paulinho, o Paulinho está escutando, né? Estamos escutando no ônibus. Ele está escutando no ônibus. A internet está ruim, né? Mas o pastor está bom. Não, boas palavras, pastor, prega. O irmão Roberto está falando amém. Belas palavras, pastor, amém. Irmão Sérgio, paz, Senhor, pastor. Irmão Jonathan, eu já falei. Paz, pastor, eu acabei de chegar da igreja. Isso quer dizer que eu estou estourando meu tempo. Não, estou não. Irmão Roberto, peço oração pela irmã Rosimalta, tal, dificuldades na vida espiritual, na física, amém. Depois nós vamos orar então por ela. Mas voltando então ao ponto que eu estava falando, né? Deixa eu ver se eu consigo recapitular onde eu estava. Mas isso, ela falou sobre os mártires. Eu vou dar um estudo sobre isso, agora eu vou falar só pincelado, tá? Só pincelado. Irmãos, olha bem o que eu vou te falar. Para mim, Luciano, Martim Lutero, João Paulo II. Está escutando o que eu falei? Martim Lutero, João Paulo II. Quem é o outro que agora fugiu da mente? O próprio Papa Francisco hoje. Deixa eu ver, tem mais. Santos Dumont, Albert Einstein, Oswaldo Aranha, né? Todos esses, Paulo Freire, para mim todos eles têm o mesmo valor. Amém? Tem unicista que fala, não, Martim Lutero é o pai da igreja. Da minha não, porque eu não creio na Trindade. Amém? Como a irmã falou para mim, olha, a igreja tal, a igreja da reforma e tal. Que reforma? Que reforma? A pergunta a ser feita é essa, qual reforma? Aonde você viu reforma? A igreja até o dia de hoje ainda não foi, vou usar a palavra deles, reformada. A igreja não foi reformada. Porque se tu olhar o padrão bíblico de igreja, olhar o padrão hoje, a própria igreja apostólica, ela ainda está em processo de restauração e não de reforma. Porque nós não podemos restaurar uma coisa com doutrinas contrárias ao princípio, à base. Você não pode pegar um prédio do ano 200 depois de Cristo e querer colocar cimento de agora 2018. Você vai ter que usar o material do ano 200. Amém? Mãe Elaine, ficou sabendo da irmã Elaine, eu quase agora dei nome, não posso mais falar. Mas mãe Elaine, a minha esposa, né, ela tá querendo aprender a construir casa de barro.
Né? E ela prendeu casas que chove a vida inteira e a casa não vai embora. Não é de madeira, não é barro mesmo, é barro. As pessoas plantam em volta e tal, fica lá o jardim dentro de casa e fica bonito o negócio. Né? Faz com tratamento de água e tudo, com água da chuva, e a água já cai tratada, já pode beber e tá. Tudo facinho de fazer. Facinho, leva uns dias trabalhando, mas é facinho. Amém? Mas como que você vai fazer? Como que você vai fazer uma reforma usando um material inadequado? O Deus Ivan vai fazer uma casinha de barro ali na casa dele. Tem argila ali? Então você não vai fazer casa de barro. Porque a casa que você fazer com aquela porcaria daquele barro mijado e cagado por todo mundo, vai cair, é lama. Você vai ter que fazer com barro que aqueles caras estão fazendo, argila. Coisa que depois que você põe a fogo, depois que o sol bate, aquilo fica duro. Não cai. Para levar lá para o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, Curitiba, tal, lá pro lado do sul. Então, quer dizer, ele vem aqui em Suzano pegar argila para levar para lá. Você já vê que a argila não é tão fácil de achar. Então, não é simplesmente fazer uma casa com qualquer barro. Então, a mesma coisa você não vai querer fazer uma igreja apostólica primitiva com doutrina de trinitário. Com modelo trinitário. Amém. Irmão, eu sei que eu sou ignorante, eu sei disso. Então, eu não vou mentir para os irmãos. Me dói o coração você pregar para um trinitário. Eu vou te dar um exemplo. Você pega um cantor trinitário aí e converte ele para a unicidade. Só para você ter um exemplo que eu dou. Aí no dia que ele vem na igreja, no dia que você prega a unicidade, ele vem. Sabe qual é o hino que faz o poder de Deus derramar sobre a igreja? O hino do cara. Aí o cara pensa, se eu estou no erro e meu hino está movendo o Espírito de Deus na igreja unicista, peraí, quem é que está no erro? Sou eu ou o povo unicista? Eu sei que é emoção, e eu não podia contar isso, mas eu vou contar. Eu sei que é pura emoção. E o Espírito de Deus age na nossa emoção, lógico que age na nossa emoção. Lógico que age. Você acha que a irmã Elaine foi casar com um cara feio assim, por quê? Porque eu mexi na emoção dela. Se fosse só cara a cara, tete a tete, ela ia falar, sai carniça, ia fazer um símbolo da cruz, ia querer coisa melhor. Amém? Mas quando você tem aquele jogo de cintura, você sabe encaixar as palavras. Meu amigo, é igual aquele outro lá que nem tem beleza, mas só porque tem dinheiro é belo. Amém? Estão me entendendo? Mas aí voltando para o nosso texto aqui, para vocês entenderem o que eu estou tentando falar. Tolerância ou restauração, e o que eu quero pregar sobre os... Irmãos, quem é os patriarcas da igreja? É assim que eles falam. Martim Lutero, John Wesley, João Calvino, Armênio, e os caras dão tanto nome desses caras. Aí você vira para um judeu, quem é os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés? Não, Moisés foi um grande profeta, mas patriarca, ele não foi. Não saiu dele a nossa raiz. Não saiu dele a origem da nossa fé. Ele foi um profeta. Os profetas vieram e fizeram um bom trabalho, amém. Mas patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Agora eu te pergunto, quem é o patriarca da fé unicista? Jesus Cristo. Ele não disse assim, e eu vim ajudar vocês a montar uma igreja. Ele disse, é sobre essa pedra que eu edifico a minha. Ela sai de minha. Eu não tenho Lutero como meu patriarca. Eu não tenho João Ferreira de Almeida, tradutor da Bíblia, como meu patriarca. Meu patriarca é Cristo, meu irmão. Eu não devo favores. Olha bem o que eu vou te falar. Eu sou grato. Do mesma maneira que eu agradeço o Lutero, eu agradeço o João Paulo II. Amém? No mesmo patamar. Porque foi através de João Paulo II que ele abaixou a bola
dos inimigos da Igreja Católica que muitos cristãos pararam de ser perseguidos. E aí, por quê? O Francisco hoje ainda não assinou autorizando aborto e outras coisas mais. É por isso que a igreja não está sendo afetada com aborto. Ou você acha que é o pastor Luciano que está batendo a cabeça lá para lutar contra aborto? Você acha que sou eu? Não sou eu. Então quer dizer, do mesmo jeito que eu agradeço o Martim Lutero, eu agradeço o Francisco. Respeito eles porque eles são a religião oficial desse país. Então o que eles falam, está valendo. Mas eu não tenho eles como meu modelo de fé. Eu não ponho minha cabeça para o Francisco orar. Amém. Eu não escuto rádio trinitário e isso qualquer um que me conhece há anos sabe que eu não escuto. Eu não escuto pregador trinitário. Eu não tiro minhas pregações de curso de teologia trinitária. Eu não fiz curso de teologia trinitária. Amém. Se eu tenho a fonte, para que eu vou beber numa biquinha ruim, contaminada? Eu tenho a fonte, irmão. Eu vou para a fonte. Eu vou para a nascente. Amém. Dói, mas é verdade. Ah, como dá raiva ver pastores unicistas com cacuete trinitário. Amém. Quando eu vejo aqueles pastores unicistas com aquele anelzão, anel não, como é que chama aquele bagulho que pendura na roupa? Com aquele broche. Vá te converter, infeliz. Para de copiar o que é errado. O cara nem... É meu broche de bacharel. Vai atrás dos símbolos, idiota. Oh, já vazou. Amém. Vai atrás dos símbolos, vai atrás das origens. E tu vai ver que tu está alimentando um sistema pecaminoso que está matando a tua igreja. Eu vou parar. Tem que concentrar no estudo. Eu pedi para a irmã Elaine se concentrar e ela não se concentra. A Elaine é terrível. Mas eu não tenho, Martim Lutero não é meu pai na fé. Se eu decepcionei você... Ah, o grande avivamento da Rua Azusa. Ah, vai te converter. Amém. Vergonha. Para mim é uma vergonha um trinitário parar e me entregar uma profecia, a profecia vir da parte de Deus. Escutou o que eu falei? Sim. Deus abriu a boca da jumenta para falar. Mas para mim é uma vergonha. Quando Deus faz isso é porque ele rejeitou o profeta. Por que Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão? Porque Balaão já não dava ouvido mal que Deus falava. Se Deus está trazendo trinitário para profetizar para você, porque Deus já rejeitou você. Ele já não quer falar através de você. Por isso que ele vai trazer pessoas que não têm a mesma fé. Então não fica no... Ai, a irmãzinha, ela me entregou a profecia, tu me canta lá nas nébias. Deus já te rejeitou, infeliz. Tu já perdeu tua chance. Deus deixou de falar com você para usar outros. Usar jumentas. Amém. Tô estragando a aula, né? Mas como eu te disse aqui, eu tenho que ser tolerante. Eu tenho que ver essas coisas. E Paulo disse, olha, calma, cara. Calma. Calma. Tem pessoas que são fracas na fé. Tem pessoas que são doentes. Paulo está falando, leia o capítulo 14 depois, se você não leu. Eu vou ler aqui o versículo 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou chegar lá e falar, Deus, deixa o Alex entrar, ele é gente boa. Ô Deus, deixa o Jonas. Nem o Jonas vai chegar e falar, ô Deus, o pastor Luciano ensinava muito bem. Não manda ele pro inferno por causa dessa falinha, não. Cada um vai responder por si diante de Deus, cara. Se o pastor Luciano foi rejeitado, o pastor Luciano vai pro inferno. Vai pro inferno. Se o Jonas foi, vai pro inferno. Se o Alex foi, vai pro inferno. Então todos nós... por que o pastor Luciano não canta hino de Trinitário? Por que o pastor Luciano não quer... Procure saber o porquê. Venha saber. Eu tenho bala na agulha para te dizer o porquê. Amém? Eu tenho bala na agulha para te dizer o porquê. E te garanto que se tu começar a louvar a Deus com o louvor que a Ele é dado, o louvor dele... Porque Deus não precisa pegar louvor emprestado da mentira. Amém? Eu sei que eu perco os amém. Meus internautas já devem estar até saindo lá, falando isso. Eu estou saindo mesmo. Tem gente indo embora mesmo. Mas amém, ainda é verdade. Dou ou não, ainda é verdade.
É que eu não posso cantar os hinos que eu estou ao vivo. Depois o cara vai me processar ainda. Mas Deus me livre. Amém? Então, para mim, terminar o 14, eu vou para o 15. Os últimos versículos diz, bom não é comer carne. Sim. O versículo diz, bom é não comer carne e nem beber vinho. Vinho eu deixo passar. Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Você tem fé? Tem-me em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquilo que tem dúvidas, ou aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. Tudo que não é por fé, tudo que não é por fé, e aí? O que você está comendo? O que você está fazendo? Você está agindo de acordo com a fé? Ou você está dando o seu jeitinho? Tudo que não é de acordo com a fé, pecado. É melhor, Paulo disse, é melhor não comer carne. Nós vamos parar de comer carne só para a igreja não escandalizar? Vamos parar. Vamos parar de tomar vinho? Um missionário me perguntou, a sua igreja vocês tomam a ceia com vinho ou com suco da uva? Em Mauá, vinho. Em algumas outras igrejas apostólicas, vinho. Em outras, alguns pastores não aceitam, por administrativo. Ele acha que vai voltar a beber cachaça, ele acha que se ele tomar o vinho hoje ele vai ficar loucão, tal. Então ele não quer vir na igreja dele. O que eu faço? Eu continuo com vinho. Se eu for tomar na igreja desse pastor, eu tomo com suco de uva. Amém? Pronto. Resolvido. Você está feliz, pastor? Você está bem? Mas agora, eu vou catar esse cálice de suco de uva aqui, Senhor. Manda fogo na cabeça desse pastor do inferno que está tomando suco de uva. Esse desconvertido. Para, cara. Tudo que você faz sem fé é pecado. O versículo anterior falou sobre o quê? O capítulo anterior, autoridade, submissão. E o outro, o que vem depois, fala sobre tolerância. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver, né? Estou debaixo de autoridade, por estar debaixo de autoridade eu tenho tolerância. Eu sou submisso à minha autoridade. Então eu estou submisso à autoridade e automaticamente eu tenho tolerância. Pronto, tudo a ver, irmão. A Bíblia não é escrita por um doido cego, não. Ele sabe o que está escrevendo e ele sabe o que ele está ensinando. Amém? Aí, os irmãos estão aqui, bom estudo. Irmão Gerson Marmol. Pastor Gerson Marmol, fala meu nome aí, pastor. Então, pastor Gerson Marmol. Pastor Gerson Marmol, aqui da igreja. Agora que vai ser o difícil. Peraí. Piqueria melhor. Piqueria, que tem o nome do bairro lá e eu erro. E eu erro, falo o nome de uma ervilha, sei lá. Vila Bonilha. É Bonilha mesmo, né? Depois se ele tirar sarro de mim, vocês vão ver. Eu falei, o dia que ele veio pregar aqui, eu falei Vila Balmilha. Ele veio pregar, não, os membros dele vieram aqui, né? Mas, pastor Gerson, bem-vindo! Feliz de tê-lo conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. E ontem foi quarta, né? Se eu não me engano, ontem foi aniversário do pastor Gerson Marmol. Então, meus parabéns, pastor Gerson. Por mais agora entrou na casa do 3.0. Amém. Mas não se preocupa não, que quando você passar do 3.0 e chegar no 40, aí você vai entrar na classe do ENTA. 40, 50, 60, 70, e aí é só entra, e já foi embora. Mas amém. Então Deus abençoe. Irmão, cadê mais? Gerson Marmol, paz do Senhor, amém. Irmão Paulo diz que o estudo tá bom, irmão Paulinho. Deus abençoe, irmão Paulinho. Amém. Então, o capítulo 15, prega muito. Quem disse aqui? Eu só li a mensagem, prega muito. Espera aí que eu me perdi aqui.
Alguém disse que eu prego muito. Agora eu não sei se esse cara tá meio certo da cabeça, mas não, mas tudo bem. Mas alguém disse, sumiu aqui que eu apertei a tela e sumiu. Mas alguém disse que eu prego muito. Aqui, ó, acabei de chegar, estava na igreja, aprendendo muito com seus ensinamentos. Cheguei atrasado, mas acho o senhor pastor muito sábio. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou chegar lá um dia. Quem mais, quem mais, quem mais? Olha aí, até prega muito, meu Deus do céu. Amém. Deus abençoe. Irmão Paulo Sérgio, irmã Elaine, irmão Jonathan conectado, quem na escuta, irmão Alessandro na escuta. Tem bastante gente pelo jeito aqui. Meu Deus, tem bastante gente na escuta. Amém. Deus abençoe. Amém. A todos esses que estão na escuta conosco. Então tá, eu tenho que tentar terminar essa aula. Falta só 2 capítulos. Me segura mais um pouquinho. O capítulo 15 de Romanos, capítulo 15, capítulo 14, então ele fala sobre a tolerância e sobre a liberdade da caridade, sobre quando você tem a liberdade de fazer algumas coisas em nome do amor. Então, se tu tem fé, faça em nome do amor. Amém. Lógico. Você não pode deixar o coração mandar. Quando eu falo coração, não estou falando desse músculo, não. Estou falando dos sentimentos, tá? Sentimentos. Quando você fica apaixonado por algo, por alguém, você acaba perdendo a noção do que deveria fazer. E a Bíblia diz que a sensualidade e o vinho tiram o entendimento. Amém? Então isso quer dizer que quando você perde o entendimento, você deixa os sentimentos, o coração falar mais alto. Então, tudo que você vai fazer, faça com fé, faça com raiz, faça baseado. Não faz só porque deu na cabeça. Amém? Então tá bom. Romanos capítulo 15. Mas nós que somos fortes, quem é os fortes aí? Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Tu é forte? Sabe qual é a sua maior força? É suportar os fracos. E não se agradar a si mesmo. Não querer as coisas tudo do seu jeito. Tenha tolerância. Amém? Hoje, vou meio que publicar ao vivo, mas o Alex vai me entender. Se ele não me entender, depois eu dou um pacotinho de chocolate para ele. Mas ele, na hora que eu falei, olha, tá indo a irmã Sandra, tá indo a Fabiana com as crianças. Ele, pastor, como é que eu vou fazer evangelismo com esse monte de criança e tal? Eu sei, eu entendi a preocupação dele. Ele tá numa avenida. Um deslize que tem ali já era. A criança virou pastel. Então eu entendo a preocupação dele. Mas por outro lado eu virei para ele e falei assim, Alex, o que nós estamos querendo na igreja? Não é despertar um espírito evangelista? Então se eles estão querendo ir, nós barrar ele agora, nós estragamos o que nós estamos querendo despertar. Então nós vamos ter que aumentar a vigilância? Vamos. Vamos ter que cuidar mais? Vamos. Mas nós não pode parar o espírito missionário, o espírito evangelista. Os irmãos entenderam? Então aí entra aqui, qual é a força do forte? Suportar os fracos. Então eu abro mão de algumas coisas para suportar os mais fracos. Eu perco algumas coisas para suportar os mais fracos e auxiliar eles. Esse é o papel da igreja. Você é forte? Que legal. Nós estamos precisando de uma igreja forte. Os fortes suportam os fracos. Amém? E os fracos se apoiam nos fortes. Não se apoia em alguém que é mais fraco que você. Se a pessoa já não ora, já não lê a Bíblia, sai de perto, sai dessa carniça. Não, sai dessa má companhia. O cara falta no culto, o cara não lê a Bíblia, o cara não tem compromisso. Sai de perto desse diabo. Você vai para o inferno. Sai de perto. Se pegue nos fortes. É obrigação do forte carregar o fraco. Amém? Você sabia que Jesus foi ajudado no momento de maior dor? Sabiam disso? A Bíblia fala de um homem, vamos ver se alguém lembra o nome dele. A Bíblia fala de um homem que carregou a cruz de Jesus. José de Arimateia. Você imagina o que é carregar a cruz. É mais do que carregar a sacola da velhinha que estava com o Alex, não era velhinha, mas a moça que ia subir umas escadas com o filho dela, cheio de bagagem. O Alex grudou as bagagens e levou. Né? É mais do que ajudar a velhinha, mais do que ajudar o ceguinho a atravessar a rua. É carregar a cruz que está com o peso do pecado da humanidade inteira. José de Arimateia. E ele não só fez isso, ele deu o teu túmulo. Uau! Já imaginou? Morre um mendigo ali na rua. Eu sei que Jesus não é um mendigo, mas vocês entenderam. Morre um mendigo.
E aí alguém fala, não, eu estou te dando lá no Vale dos Pinheirais, eu estou te dando o meu jazigo. E ele é particular, não é para minha família, é só para uma pessoa. Vai entrar só uma pessoa, ele é. O túmulo de Jesus era uma casa, quase dizendo. E olha, esculpido na rocha, quebrou, rocha dentro. José de Arimateia tinha dinheiro, meu irmão. Não foi. Jesus nasce numa manjedoura, mas é enterrado no melhor túmulo, meu. Que coisa, meu. Olha, deu pregação. Eu já preguei sobre isso. Não importa como tu nasce, importa como tu morre. Importa como tu morre. Então ele nasceu na humildade, nasceu miserável. Mas morreu combatendo o bom combate. Morreu como herói de batalha. Amém? Desculpa a expressão, mas nasceu no esterco. E foi enterrado como herói. Foi enterrado na rocha. Legal, hein? Vou pregar sobre isso. Não vale copiar. Não vale copiar. Depois eu olho se tem algum comentário ali. Deixa eu ver se os irmãos do Cedral fez algum aqui nos comentários. Não fez. Então vamos lá. O capítulo 15. Os fortes devem ajudar os fracos. No versículo 4 a 6, glória dada pela perseverança e a consolação, pela consolação e pela harmonia. Ou seja, esse capítulo nos ensina que nós recebemos glória quando nós permanecemos. Uau! Já viu que legal? Você vai receber glória, mas se você o quê? Permanecer. Se você se manter fiel às Escrituras. O versículo 14 fala sobre... cadê o 14? Deixa eu ler ele aqui. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheio de todo conhecimento, e podendo admoestar-vos uns aos outros. Olha, imagina agora, eu vou passar uma semana fora da igreja de Mauá. Provavelmente não vai ter transmissão ao vivo no YouTube durante uma semana, né? Mas já pensou eu sair para viajar e falar com o Paulo? Eu estou certo de que vocês estão preparados. Vocês estão em alto nível. Dá para vocês continuar no mesmo pé para maior. Paulo tinha essa segurança na igreja. Ele tinha o cuidado. Ele falava, eu conheço o rebanho que eu tenho. Amém? Então, mas olha os ensinamentos que veio antes. Olha os ensinamentos. Como eu estava falando para a irmã Elaine. Começou o Romano só paulada. Só. Amém? Só paulada. Até pensei que o Hitler tinha revivido. Né? Só bateu. E ele está terminando bem mais leve. Porque não se bate mais. Não se bate quando a pessoa está se convertendo. A Bíblia diz que mais vale um conselho a um sábio do que várias chibatadas de um tolo. Se você está batendo e não está te dando ouvido, larga de mão, cara. Não se estressa. Larga, é tolo. Agora quando você chama atenção, ele já, esse vale a pena investir. 14 ao 16, Paulo fala sobre a razão de escrever com ousadia aos seus leitores. Então, temos a confiança. Você quer ter um pastor que te dá estudo com ousadia? Você quer ter um pastor que te dá estudo com convicção? Sabe o que tem que ter? Interesse nos ouvintes. Colocar em prática o que ele vai ensinando. Todo professor, quando vê um aluno prendado, volta a estudar para você ver. Quando tem um aluno no meio de 70, 40, 100, e tem um aluno que é dedicado, o professor gruda a atenção dele naquele aluno. O resto é que se exploda. Mas aquele aluno, o professor fala, aquele ali vale a pena. Eu estou trazendo, eu estou falando, ele vai pesquisar. Muitas vezes o aluno responde a prova tudo errado. Ele responde tudo errado. Mas o professor, quando ele vai analisar a prova, ele enxerga o interesse do aluno na maneira que ele responde. Teve uma pessoa que errou duas provas. Duas. Pergunta lá com a irmã Elaine. Aí a pessoa errou as duas, ficou bravo, já foi errando tudo. De propósito. Você acha que o professor não vê isso? Lógico que vê. Lógico que percebe. E sabe que a pessoa tinha capacidade de fazer melhor. Mas não faz. Então quer animar o seu pastor? Quer animar o seu bispo? Quer animar o pregador? Põe de prática o que ele prega. Mostra para ele que você está vivendo o que ele prega. E aí, o versículo 30 e 33, ao 33, que eu vou ler, é um pedido especial que Paulo fala. Eu já estou terminando, irmãos. Eu estourei o horário, mas já estou terminando.
Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito que combateis comigo. Ó, combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Para que seja livres de rebeldes que estão na Judéia e o que estão na minha administração. Que em Jerusalém faço seja bem aceito pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegamos a vós com alegria e possa recrear-me convosco, ou me alegrar com vocês. E o Deus de paz sejam com todos vós. Amém. A carta de Romanos acabou aqui. Aqui acaba a carta de Romanos. Então Paulo está falando assim, irmãos, ora comigo. Isso que eu estou ensinando para vocês, o pastor está pregando aqui. Olha, irmão, o pastor dá esse estudo aqui. Ah, vocês não sabem. Vocês vão lembrar dos trinitários agora. Amém? Vocês vão lembrar dos trinitários agora. Para mim dar esse estudo aqui, irmão Alex, paguei o preço. Joelho. Peraí. Eu jejuei, irmão. Eu subi o monte várias vezes na madrugada. Várias vezes na madrugada, Deus me chamou. E eu estava lá orando pelo Deus Ivan. Vai tomar vergonha na cara. Vai se converter, maldito. Paulo está dizendo, eu peço que vocês orem por mim, porque eu estou nessa mesma luta que vocês. Nós estamos combatendo junto, e tem muitos rebeldes que podem nos contaminar. Então ore por mim, a Deus. Eu vou estar orando por vocês, e nós vamos se recrear, nós vamos se unir, nós vamos se encontrar naquele dia. Eu não estou a par dessa luta, eu não estou afastado dessa luta, eu estou na mesma luta que vocês. Todo dia eu levanto e olho para a minha carne, e minha carne quer me dominar, minha carne quer levar as paixões, minha carne quer levar a mentira, minha carne não quer jejuar, minha carne não quer orar. Todo dia a mesma luta, como vocês também têm. Mas o Senhor é pastor, então, eu ainda luto por mim e por vocês. Mas não é por vocês carregando o fardo de vocês. É porque se o diabo conseguir derrubar a mim, vocês caem por consequência. Amém? Quem já brincou de castelinho com dominó? Tira a base pra você ver. O resto cai. Os líderes são a base. Você tira a base. Estava firme. Mas tirou a base. Então ainda que você está lá em cima, se preocupa com a tua base. Se você é a base, se preocupa com o topo. Tudo tem que funcionar perfeitamente. Amém? Um dia nós vamos fazer uma pirâmide humana aqui. Não, eu posso ficar embaixo. Só que eu fico na ponta. Aí você fica embaixo, mas no meio. É o que a Bíblia diz para você se compadecer do mais fraco. O cara que está na beirada, ele vai pegar um pé aqui. Amém. Tá pesado, pode ser um gordinho. Mas o cara que está no meio, ele vai pegar um pé aqui, um aqui, pode ter uns 4 gordinhos lá em cima. Mas só que se eu da ponta sair, o peso do meu ainda vai para as costas dele. Então ainda que aparentemente eu não estou fazendo muita diferença, se compadece dos mais fracos, se ajudem. A igreja não é a igreja de só o bispo Robert é santo. Ele também está lutando para ser salvo. E ele ainda tem uma luta moral que ele tem que lutar e manter a vida dele em boa representação para você. Amém? E aí eu termino o capítulo 16 e acaba. No capítulo 16, Paulo fala sobre saudações, saudações, saudações. O versículo 4 é o que eu mais gosto, uma igreja em casa. A nossa igreja, ela tem que estar viva em nossa casa. Tudo isso que eu ensinei para vocês em Romanos, só tem um jeito de nós vencermos. Se a igreja for levado para a nossa casa.
Amém. Se a igreja for levado para nossa casa. É só assim que nós vamos vencer. Seja o que você é aqui. Eu não quero apostólico que... E esse hino aí, cara, que hino é esse? Não, esse hino eu ouço só em casa, porque eu gosto desses hinos, mas não canto esse hino na igreja. Cara, então, tua igreja, tua casa é uma igreja e a igreja é outra igreja. Você tem que ser a extensão da tua igreja. O que tu faz em casa, tu tem que fazer na igreja. Você não pode fazer as coisas diferentes, porque isso mostra que a tua casa não tem a mesma hierarquia que tem na igreja. O teu pastor é pastor só aqui e não pastor na tua casa. O bispo é seu bispo só dentro da igreja aqui, ou só quando você vai para a matriz? Ele tem que ser bispo em todo o tempo sobre a tua vida. Amém. Deus, ele não pode ser Deus em horários específicos, ele tem que ser Deus sempre. Ele é Deus para você sempre. E se nós estiver hoje aqui, com essas aulas que nós tivemos, se você é forte, me ajude a ajudar os mais fracos. Amém. Ah, eu paguei o preço. Não, não paguei preço nenhum, meu irmão. Eu estou só compartilhando com vocês porque Deus me deu esse entendimento e eu não quero morrer com ele. Não, eu não sou mais que vocês só porque eu estou dando estudos e porque eu sou pastor. Não sou mais. Apenas eu estou cumprindo a minha função. O porteiro é tão importante quanto o pastor. O auxiliar de púlpito é tão importante quanto quem está em cima do púlpito. Amém? Então tá bom. Deus abençoe nossos internautas. Deixa eu ver se eles têm perguntas deles para mim encerrar. Deixa eu ver se tem pergunta de Cedral. Não tem. Deixa eu ver se tem pergunta aqui do YouTube para mim encerrar. Tem perguntas aqui? Não? Então tá ótimo. Paz do Senhor, fala meu nome aí, já falei. Paulinho, amém, amém. Paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão Anderson Souza, se não me falha a memória, é o presbítero ou co-pastor Anderson, se não me falha a memória. Hoje estou tendo a oportunidade de ouvir um estudo. Abraços ao pastor Luciano, amém? Amém, com o pastor Anderson, Deus abençoe, é um prazer muito grande saber que está na escuta, espero ter servido de bênção e ajudado em alguma coisa na presença de Deus, amém? E antes de eu terminar, só lembrando os irmãos, essa bandeira aqui não é da Copa do Mundo, tá? É que, querendo ou não, nós ainda estamos no Brasil, mas quando nós sair daqui, né, eu bem que eu queria colocar só de Israel, mas ainda não pode, né? Mas tudo bem. Essa bandeira é porque nós aproveitamos essa época de Copa do Mundo e ficou mais barato comprar. Mas não é por causa da Copa do Mundo. Eu não estou nem aí para a Copa do Mundo, só não posso perder o jogo. Estou brincando. Eu não acompanho o jogo, eu tenho coisa mais importante para fazer. Dormir é mais importante do que assistir um jogo da Copa do Mundo. Porque dormir eu estou zelando do meu corpo, zelando da minha saúde, e assistir a Copa do Mundo eu estou patrocinando um sistema que vai me roubar ou continuar me roubando amanhã. Então, eu não incentivo você a nem assistir e nem acompanhar o resultado pelo YouTube, não te incentivo. Eu te incentivo a estudar a palavra, ganhar almas, pregar o evangelho, fortalecer a igreja. Isso eu te incentivo. Mas, como diz a piada, a Copa é do mundo. Então, o apostólico não tem que estar envolvido. Ameis o mundo e nem o que no mundo há. Não ame o mundo e nem o que no mundo há. Tá bom? Deus abençoe nossos internautas. Muito obrigado pela sua presença. Espero que esse estudo tenha servido de bênção para vocês. Tivemos bastante gente conectado hoje e eu fico feliz por isso. Amanhã, culto de homens, só para homens. Se alguém aí que está assistindo mostrar interesse de querer participar ou assistir o culto, você vai ter que me procurar porque o link vai ser restrito. Então você tem que me chamar no WhatsApp e falar, pastor, eu posso assistir o culto amanhã? E o culto é só para homens. Só para homens. Então amanhã é só para homens de verdade. De verdade. Deus abençoe nossos internautas e até a próxima oportunidade que Deus nos permitir. Né? E aqui tem o irmão co-pastor Anderson, que ele disse, isso é ele mesmo, e está dando joinha. O irmão Joel dizendo, paz do Senhor. Pena que cheguei agora. Então, mas ainda dá para você voltar e assistir toda a aula. Só não vai ser mais ao vivo. Mas cheguei agora. Então Deus abençoe o irmão
o irmão Joel que chegou agora. Até a próxima, se Deus nos permitir, e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.